Olá, boa tarde, tudo bem? Gostaria de continuar aqui a nossa série sobre a ética do reino, uma série no Sermão do Monte. Na semana passada nós vimos sobre bem-aventurados os pobres de espírito e hoje nós vamos ver sobre bem-aventurados os que choram. E a Bíblia diz que estes serão consolados, né? Parece um paradoxo aqui, porque ele começa dizendo bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele que está passando por um momento de choro, né? É muito estranho, mas que espécie de choro é esse que a Bíblia diz? O choro aqui ele não é um choro carnal, quando nós perdemos algum bem, algum ente querido, mas o choro aqui, ele é um choro espiritual. Ele é um choro de um pesar pelo pecado. Né? Existe pelo menos duas maneiras de nós chorarmos pelos pecados. Primeiramente, pelos nossos próprios pecados. Nós vimos que bem-aventurados pobres de espíritos, ou seja, nós só podemos nos aproximar de Deus quando nós reconhecemos a nossa falência, a nossa pobreza espiritual. E quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais nós enxergamos a sujeira, o pecado que existe dentro de nós, e isso nos faz chorar, né? Não sei se você se lembra, mas o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, né? E ele disse o seguinte, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, os que choram são aqueles que choram pela sua própria pecaminosidade, mas também aqueles que choram pela pecaminosidade do mundo, né? O Senhor Jesus, ele chorou pelos pecados da cidade de Jerusalém e a consequência que viria sobre ela. O apóstolo Paulo, ele chorava pelos inimigos da cruz dentro da igreja de Deus. Então, bem-aventurados que choram, são aqueles que choram pelos seus próprios pecados, mas também são aqueles que choram pelos pecados do mundo. E eu pergunto para você, será que você tem chorado pelos seus pecados? Será que nós sentimos aflição pela pecaminosidade do mundo em tudo aquilo que tem acontecido? E a palavra diz que abençoado, aquele que faz parte do reino de Deus, ele chora pelo pecado. E muitas vezes o pecado tem nos feito sorrir. Tiago vai dizer na sua carta para trocarmos o riso pelo choro. E muitas vezes coisas que nos alegram são pecados e nós devemos chorar por ela. Então, eu gostaria de desafiar você a examinar o seu coração. Se você tem chorado pelo pecado, tanto seu quanto do mundo. Se não, peça ao Senhor para que coloque isso dentro de você, né? Para que você se aproxime cada dia mais de Deus e você possa enxergar o pecado que existe dentro de você. Deus abençoe a sua vida.